Mal. É. Ah, começou agora. Tá gravando. Papos de ascensão. Ascensão planetária. Ascensão planetária do coletivo da humanidade. Acho que foi um dragonboard, pessoal. Tudo bem. É, né? Falaram que tá... Pode ser. Então, corta aqui no começo? Depois você pode, depois você pode ir, né? Deixa aí. Deixa eu fluir informal. Tá. Gente, Oi, gente. que encontrava. É. Então vamos? Vamos, amiga. Passa a sala. Oi, gente! Oi, gente! Surpresa! É mesmo. Como isso aqui? Como? Gente, moramos em Nova York, não nos encontramos lá, mas o Brasil. Rio de Janeiro une as pessoas, né? Então, Não ocorreu em Nova York, mas ocorreu no Rio, É. amiga. foi. Foi maravilhoso. Foi. E a gente se conheceu pessoalmente hoje, viu? Então, nós nos conhecemos hoje, pessoalmente, né? Uhum. Face, face, face. Aham. Abraço, abraço, pega, pega. E o Gonçalo também está aqui, tá? Ele não está aparecendo, mas ele É. está entre nós. Bastidores. Está entre nós. E aí a gente estava conversando um monte de coisa aqui, Ascensão, chama gêmea, amor, fusão, Deus, blá, blá, blá. E aí, vamos então conversar gravando, Uhum. porque aí tem tanta coisa boa que a gente estava conversando aqui, Nossa, né, Joyce? dava um vídeo. É. E aí a gente foi, nossa, isso dava um vídeo. E aí então a gente resolveu pegar o microfone e começar a gravar a conversa que nós estamos tendo Uhum. para as pessoas também, né? Verdade, verdade. Acessarem essa conversa, assim. Sim, porque eu tenho certeza que você sente da mesma forma também essas últimas semanas, né? A coisa está tão acelerada, é tanto insight, é tanto acesso chegando, esse processo que a gente está vivendo parece que está clareando, né, para a gente. Então, isso que a gente estava conversando aqui agora, né, sobre eu falando dos meus acessos, você falando dos seus, e tudo batendo, né? Isso não é coincidência, isso não é por acaso. Então, isso está vindo, se a gente está recebendo, então está vindo para o coletivo, né, e merece ser compartilhado, com certeza. Então a gente estava conversando aqui, né? Mas esse processo da ascensão e da expansão da consciência, como que se dá essa expansão e o caminho para a ascensão, que começa por um lugar, a gente não sabe depois o restante, mas a gente estava falando muito de cura, Uhum. né? Da Sim. cura da humanidade, o quanto que tem muitas coisas para a gente Das acessar, camadas, amiga, as camadas, né? né? E parece que não termina nunca, e eu acredito que isso possa ser até uma sensação do coletivo, né? Essa coisa de, ai, mas não termina nunca, mas aí quando a gente para pensar quanto tempo a gente também está aqui nessa terceira dimensão acumulando, né, traumas, feridas no nosso inconsciente. Há quanto tempo a gente está aqui fazendo esse acúmulo? Então, será que é por um processo de despertar que já dura, não sei, 3, 4, 5 anos? Será que seria o suficiente da gente chegar nessa tal linha de chegada, né, que todo mundo quer? Ou realmente isso é um processo que a gente vai ter que acessar camada por camada, né? Era aquilo que a gente estava conversando sobre muitos acreditarem que o processo de ascensão é uma coisa automática e, na verdade, não é. Né? Na verdade, envolve você entrar naqueles lugares escuros dentro de você e jogar a luz lá. A consciência, eu acredito muito assim que é o processo onde a consciência está colonizando a inconsciência, né? Aqueles lugares no nosso subconsciente que estava tudo escuro, que a gente não queria nem entrar para não ver o que está lá, a gente está tendo que entrar, está tendo que jogar a luz. Então, de certa forma, é a consciência que nesse momento está colonizando a inconsciência. E isso é a parte intrínseca do processo de ascensão. Né? Ninguém vai ascensionar na inconsciência.
Não, também porque não tem ressonância com a ascensão estar inconsciente, né? Porque a ressonância da ascensão é a consciência de si. Uhum. O que eu penso, Joyce, assim, você está falando isso, eu lembrei de uma coisa, que assim, eu morei aqui no Rio Uhum. durante 13 anos, Uhum. e foi uma fase que eu vivi um momento muito bom, e um momento que foi queda total a um buraco. Nossa, sério, amiga? Uhum, Eu não sabia. uhum. Então, você está falando isso, eu lembrei do que eu fiz agora. Então, eu vim para o Rio de Janeiro agora para passar por um processo Uhum. de cura mais profundo, um trabalho aqui. E aí, eu passei em lugares que eu morei. Então, sabe, eu e o Gonçalo, e a gente, vamos tal lugar, eu morei aqui, então, sei que lá. E o que aconteceu? Tem alguns lugares que eu morei e que aconteceram coisas. Por exemplo, teve um lugar que foi um momento em que eu terminei, naquela época, um noivado, e que naquele momento, aconteceu várias coisas que não dava para continuar, e que depois disso eu entrei num declínio. Então, eu tive uma depressão muito profunda, declínio financeiro, um monte de coisa degringolando. E aí, quando eu fui no prédio, na frente do prédio, estava eu e o Gonçalo conversando com ele sobre o que tinha acontecido, eu comecei a acessar a minha energia lá do que eu vivi. Eu me vi lá, no apartamento, naquele momento que eu estava em depressão. Então, a gente está falando de ascensão, e aí na hora o que me veio é quantas partes de nós, ou seja, quantos fractais, fragmentos de nós estão espalhados por aí de situações que a gente viveu e que ainda não estão resolvidas. Isso, Hum? exatamente. Então, o processo de ascensão é resolver tudo que precisa ser resolvido. Curar absolutamente tudo. Não dá para ficar uma coisinha sem curar. E de certa forma você visitou esse lugar e você libertou aquela Sheila. Sim, aí eu fiz Foi todo um de trabalho fractais, né? de libertar ela de lá, de me apropriar dela e ver que, mostrar que há um outro caminho a não ser aquele. Então tem um trabalho para ser feito aí. Uhum. Então é uma coisa que a gente conversa muito, assim. A ascensão, acho que o primeiro estágio, e é o estágio mais intenso, é o estágio que as pessoas acham que a grande maioria, né? Eu já me curei, eu não preciso passar por isso. Como a gente estava falando, né? Tipo, eu não conheço outro caminho a não ser a cura Uhum. para elevar toda a consciência e a energia, Uhum. porque ascensionar a quinta dimensão é estar na pureza do amor incondicional. Exatamente. É aquele trabalhinho que ninguém pode fazer por você. Cada um de nós vai ter que fazer esse trabalho, né? Nesse processo de ascensão, eu acredito muito assim, que é um trabalho, de certa forma, em dupla, porém a prova é individual, né? É o trabalho que ninguém vai poder fazer pela gente. Os trabalhos se completam, sim, principalmente na questão, né, chama gêmea, sim, os trabalhos se completam, mas cada um tem que fazer a sua parte. Teve uma coisa, inclusive, na entrevista do Gonçalo, que ele falou também, me marcou, entre muitas coisas que ele falou, mas teve uma coisa que me marcou bastante, né? Quando ele fala que não há problema para ser resolvido em relação ao outro, sua contraparte. A gente ainda vê nesse coletivo de chamas gêmeas ainda muita fissura em relação ao processo do outro. Se ele vai conseguir, se ele vai despertar, se ele vai fazer isso, se ele vai ainda tá aquela coisa de você estar se concentrando no processo do outro. E isso que ele falou foi uma das coisas que me marcou bastante. Não há problema a ser resolvido em relação ao outro. Uhum.
né? O Não há processo nada para ser nada, resolvido com relação ao outro. nada. Só tem uma coisa a ser resolvida com Uhum, relação a si mesmo. Porque exato. aquilo que a gente estava conversando, quantas e quantas e quantas coisas Uhum, que nós passamos desde antes da concepção, a gestação, a primeira infância, uhum, de tantos abusos que a humanidade viveu, tanto a mulher quanto o homem, e que a pessoa precisa estudar, sim, sobre ânimo, sobre relacionamento, precisa estudar. precisa. Porque se eu acho que tem coisa no outro para ser resolvida, é uma Uhum. projeção E uma fuga de si. do pai Sim, e total fuga de si. total. Total. E continua no velho paradigma de ficar olhando para fora. Uhum. A externalização, né, da sua energia, enfim, que é aquilo que controla, acaba controlando a gente. Lembra da programação que a gente estava conversando? Sim. Programação, que é a origem, né? Aquilo que a gente tem como origem da criação da humanidade, que começa com né, você começa com essa externalização desse poder, dessa sua energia, e isso vai te dominar. Isso é lógico, que nem você falou, afeta feminino e masculino, mas nesse momento é o momento do feminino, né? É, reerguer a sua energia, voltar a ser atuante nesse planeta. Então, que nem você tinha comentado também, não é a nossa responsabilidade, mas é o poder que a gente tem nesse momento. E a gente ainda observa que dentro desse coletivo ainda existe essa, botar assim, essa projeção, né? Ainda existe essa perpetuação dessa coisa de você estar externalizando, mas e se ele não, mas ele ainda está fazendo isso? Vocês devem receber muitos comentários assim no vídeo de vocês, mas a minha chama gêmea, ele está casado, ele está isso, ele está aquilo, ele fez isso, ele viajou para não sei onde com a família, sabe da vida da pessoa completa, né? Mas o olhar para si e o seu processo, é onde muitos caem nesse engano. Não, mas eu já fiz, eu já me curei, né? Fez meia dúzia de tratamento, enfim, e aí É já me curei. fácil saber se a pessoa se curou mesmo ou não. É muito fácil. Já acendeu? Então me mostra o caminho se você já se curou, porque eu ainda tô me curando Exato. aqui, ralando. Exato. Lembra do que a gente estava falando? Que as pessoas querem comprar cura. Até o Gonçalo falou: se tem gente vendendo, então onde é que está? Eu vou comprar. A gente aqui se lascando, acessando camada por camada, né? Entrando em contato com dores, né? Até meio desumana, que criança nenhuma deveria ter passado. A gente passando por tudo isso, então se tem uma forma mais fácil, se tem um jeitinho brasileiro, então mostra pra gente, pelo amor de Deus. Porque quem está acessando essas camadas, né? Igual os processos que vocês estão vivenciando nesse momento, e acredito que vocês vão falar sobre ele também, né? Quem está acessando isso, o que a gente vê é, caramba, ainda tem muito trabalho para fazer. Ainda tem muito trabalho O para barulho lá da rua. O microfone, ele veio muito bem, mas eu vou entrar na área, sim. O Gonçalo, ele virou diretor da série. E aí, gente, talvez tenha algum barulho, né? Porque a gente está aqui em plena Avenida das Américas? Das Américas Avenida das e Américas. a janela está aberta, mas é esse o propósito. A gente estava conversando aqui, Uhum, né? verdade. Então, Joyce, pois é, então, as pessoas que falam isso têm uma inconsciência ainda. Uhum, Tem muitas pessoas que vão fazer a fusão do amor e fala isso. Ai, mas eu já passei. Ai, mas eu já passei por muitas curas. Ai, eu não aguento mais, eu não sei o que lá. Quando a gente vai mostrando um caminho uhum, que ela ainda não viu, que estava no inconsciente, aí ela começa a perceber ali, de fato, ainda tem muita coisa para curar. uhum. Porque quando a pessoa fala, eu já curei, o que ela está falando? Ai, melhorou bastante, né?
o que ela curou foi do que ela tem consciência daquilo que ela tem. Uhum. Agora, o inconsciente representa 95%. Meu Deus, sim, Olha para o céu, aí, sim. aquilo que a gente estava conversando, olha para o céu, vê as estrelas e o infinito é o nosso inconsciente, e aí? E a gente está falando da humanidade durante todas essas eras sendo governada pela inconsciência, Exato. sendo governada pela. Claro que teve um momento na humanidade, que teve lá na Lemúria, que a gente era consciente de si. Sim, época da luz, de Atlântida. Exato, da Atlântida, da Lemúria. Mas Só que a gente querer viver a dualidade é que fez com que a gente saísse do eu para ir para o outro. E agora a ascensão, na verdade, é sair do outro e ir para o eu. Isso é que é a ascensão. Exato. Ascender a consciência de si. Uhum. Para mim é muito claro isso, Joyce. Sim. Assim, é muito nítido o que é uma ascensão. Sim, e referente a essas outras civilizações que a gente já teve vivendo aqui no planeta Terra, tanto Atlântida como Lemúria, né? Eu até fiz uma entrevista com uma terapeuta da Espanha, e ela tem muito conhecimento a respeito disso, e ela falou um pouquinho sobre isso, né? Que Atlântida e Lemúria vivenciaram durante muito tempo uma época de luz entre eles, né? E aí isso começou a ser corrompido, e aí, enfim, houve uma queda de consciência ali, né? A ponto de Atlântida, né? Afundou o continente de Lemúria, houve um ataque ali. E a partir dali, dessa frequência que se formou naqueles seres, né, que agora estavam em um outro tipo de frequência, né, tomados pelo ego, enfim, a gente tem a partir dali, vamos botar assim, o início disso que a gente tem hoje e a gente conhece como Matrix, né? Eu não tenho muito acesso a essa linha do tempo, né? Mas quando a gente busca na história da humanidade o início desse sistema, dessa configuração digamos assim, essa configuração humana que a gente está hoje, a gente tem essas histórias que, na verdade, estão em todas as mitologias, onde fala de seres, né, que criaram essa configuração humana que a gente pertence hoje, que criaram os humanos e, de certa forma, eles trabalharam, né, de alguma maneira, para impedir a conexão desses humanos com a fonte criadora, né? Eles se colocaram ali numa parede. Então, na maioria das culturas, o que a gente tem de referência sobre Deus, muitas das vezes vem desses seres, né? Então, houve ali um processo de separar a gente da fonte, a consciência da fonte, né? E sim, tudo começa com essa questão da externalização do nosso poder, a externalização da nossa energia, que está muito centrado ali no feminino, e assim se deu início a essa consciência de terceira dimensão da raça humana, e, e como eu sempre falo, né? Se a terceira dimensão se deu início com a dualidade, então ela só vai ter fim, né? Fim entre aspas, mas a gente só vai ultrapassar a terceira dimensão com a unicidade. Né? Não tem e para esse trabalho da unicidade dessas consciências exige o dever de casa, né? Individual, que é esse trabalho que a gente estava fazendo que ninguém pode fazer. Porque aí a gente não está falando de duas metades, a gente está falando de dois inteiros que se encaixam. E para isso, obviamente, a gente vai ter que olhar para tudo que a gente acumulou nessa bagagem, a gente vai ter que jogar luz em tudo isso, que nem você falou, 95% de inconsciência, né, governando e apenas 5%. Agora é hora de reverter. Porque assim, ó, a gente começa a ver assim. Primeiro que todos nós temos um registro acástico de outras linhas de tempo, que a gente chama de outras vidas que vivemos, e que está tudo colapsando no agora. Nossa. Começa assim. Segundo, tem toda uma situação que
99,999. Você fala, não vou falar 100% porque aí, né, de repente aparece um aí. Das pessoas que estão neste momento vivendo no planeta Terra passaram por grandes traumas na infância. E pequenos traumas também que criaram uma consciência baixa. Que precisa acessar isso para. Ai, que delícia! Acho que chique, obrigada. Então, brinde à unicidade. A unicidade. E a união desse coletivo, que a gente possa ver A mais união, exatamente. união daqui para frente. Obrigada, amor. Obrigada. E aí, então tem todo nesta encarnação que nós estamos, toda uma questão que quantas coisas que você viveu na sua infância, na gestação da sua mãe, na primeira infância, Todos coisas nós, que você amiga. nem sabe, como eu te falei que eu acessei. Quantas eu e quantas todas as pessoas. Aí, não mais do que isso, o seu pai e a sua mãe também passaram por coisas, e isso está conectado no seu campo familiar. Os seus avós também. Os seus bisavós, os seus trisavós, os seus tataravós, seu peitavó. E tudo isso está ressoando no seu campo hoje. Então, se a gente quer falar de missão na ascensão, a missão é nos curar. Amém. Porque quando a gente cura, a gente se cura, a gente está curando toda Toda essa uma humanidade, uma geração que ficou atrás da gente. Exato, toda uma E ancestralidade. quem tem filho também está curando os seus descendentes, porque tudo que essa pessoa tem no seu inconsciente, que os filhos não herdam só a cor do cabelo, a cor dos olhos, não. Passou para os filhos. Então, quando a pessoa entra no processo de cura, está também curando os descendentes. Então, essa é a missão. Para mim, Joyce, essa é a missão. Essa é a missão, amiga. Essa é a missão. Lembra que a gente estava conversando sobre a humanidade já está um bom tempo nessa de passar de pai para filho seus traumas, né? Aquilo que a gente estava falando, o abusador um dia já foi abusado, né? A pessoa violenta também um dia já sofreu a violência. Então, isso é uma coisa que a gente vai passando de geração para geração, ninguém fala sobre isso, mas esses padrões vão se repetindo, né? E a missão, que nem você falou, né? A missão, isso é a missão, é a cura dessa ancestralidade. Porque quem despertou para essa missão, né, tem vamos dizer assim, aquele trabalhinho de casa de fazer com que todas essas tralhas, esses lixos que a gente está passando de geração a geração, pare na gente. Mas só vai parar na gente se a gente mergulhar na nossa. Exato. Não vai parar assim, parou em mim, porque eu sei que. Não, Exato. É um trabalho para ser feito. E cada um de nós tem uma linhagem, né? Uma árvore genealógica para a gente curar. Sim. Eu tenho a minha, você tem a sua. E essa é a missão. E essa é a missão. Quantos descendentes vêm atrás de você que passaram por abusos, por agressões, por falências financeiras, por baixa autoestima, por milhares de coisas que não é amor, que é dor, que é raiva e que está ressoando na humanidade hoje. Então, quando você se cura, tem a ressonância da sua cura nos seus ancestrais, mas também tem a ressonância da sua cura no coletivo. Sim. E aí, quando a gente fala de chama gêmea, o que eu capto, o que eu percebo, Joyce, é que assim, a sua contraparte, a minha contraparte, somos nós. Então, se eu tô me curando, se você está se curando, não importa aonde que minha contraparte, a sua, tá, o que está fazendo, se ele está acordado, se ele não está acordado, ele está passando por um processo por ressonância. Exato. Falou tudo agora. É muito. As pessoas no coletivo falam muito sobre o tal do entrelaçamento quântico, mas eu me questiono se as pessoas realmente entenderam o que significa o entrelaçamento quântico das partículas, né? Onde duas partículas que estão emaranhadas, né? Você não precisa estudar as duas, você só precisa estudar uma.
né? E aí você tem acesso a toda a informação, né, da outra partícula através de uma só. Então, assim, não existe essa conversa de e se eu me curar, fizer todo o trabalho e a minha chama gêmea não. Assim, porque você não fez. No momento em que a gente decide, né, que a gente dá esse passo, a gente se caminha em direção a ele, aquela outra contraparte que é você, não tem outro caminho para essa pessoa seguir, a menos que não seja essa contraparte. Então, no entrelaçamento quântico fala a respeito disso. Você não precisa estudar as duas partículas. Você estuda uma e você tem toda a informação sobre a outra. que tá. É junto, é unicidade, né? E esse padrão está no universo todo. Esse padrão se encontra no universo todo, essas duas energias que se encaixam, né? E é o mesmo processo. Eu sei que vai doer muita gente que está escutando a gente agora. Tem uma boa parte que realmente quer acreditar que chegou na linha de chegada e o outro não, né? Mas a verdade é que é o mesmo processo, né? O trabalho em dupla, mas a prova é individual. É o mesmo processo. Então, assim, não existe não existe um terceiro caminho, um plano B, a não ser você fazer o seu trabalho interior. No momento que a gente faz esse trabalho interior, a outra contraparte não tem outra coisa, não tem outra opção para seguir, né? E é uma coisa assim que é tão unificado esse processo, é tão correlacionado a essas duas consciências, que no momento em que um toma uma decisão, isso afeta o outro, né? De acordo com a física quântica, fica até meio difícil da gente determinar quem tomou esse passo primeiro, né? Porque o entrelaçamento quântico não é sobre a informação viajando do divino feminino para o divino masculino. Na verdade, a informação já está ali. No momento em que um toma, o outro também, sabe? É uma coisa que está junto. Às vezes se manifesta primeiro no divino feminino, conscientemente, né? Mas que automaticamente Mas como tudo é energia, está conectado. está sendo manifestado Uhum. na energia, sendo energia com energia. E aí essa energia vai, se está encarnado, vai mover, o que eu penso, né? Vai movendo as estruturas físicas do corpo emocional. Porque cada um passou por um processo. Totalmente. Não é igual o processo. O meu processo não é igual ao processo que o Gonçalo passou. O que ele passou na infância dele é totalmente diferente do que eu passei na minha. Tem algumas coisas que parecem similares? Até tem. Mas se dá de forma diferente para cada um. Primeiro porque eu sou mulher. A mulher já tem um comportamento, psique totalmente diferente do homem. Sim. O homem tem a psique, o comportamento diferente da mulher. Então, tudo isso a gente precisa aprender. Sim. E exatamente por isso que são dois processos que se encaixam. Porque quando eu falei sobre essa coisa de ser um padrão do universo, né? Um padrão da fonte criadora, na verdade. Porque se o universo está se expandindo e a fonte criadora, obviamente, tem o interesse de se expandir, fica claro no padrão do universo que a fonte criadora tem o interesse de se expandir. E qual a melhor forma de se expandir? A não ser você pega uma consciência, você, né, divide ela em duas, entre aspas, você divide em duas, que aí você tem duas, né, partes vivenciando as suas experiências, sendo contabilizado de forma junta. É como otimizar um processo, é como você expandir, né? Então, assim, a gente observa que é da vontade da fonte criadora ter essa expansão. Então, por isso que no universo tudo é, né, vamos dizer assim, padronizado a respeito da divisão dessas energias. É a ordem do universo. O seu processo É o complementa. equilíbrio, a ordem. Aí precisa estudar as leis do universo. Então, percebe que além do trabalho interno que a gente precisa fazer de cura, a gente precisa também estudar um pouco para expandir um pouco mais a consciência, para acessar o quê? A fonte criadora. Exato. Porque é aquilo que a gente estava falando. Muitas mulheres, e por que as mulheres não estão, o que eu vejo? Por exemplo, um aspecto extremamente feminino é a intuição. Por que as mulheres não estão intuitivas? Por quê? Porque elas estão como? Elas estão mais masculinas do que femininas. Por quê?
E é uma coisa que a gente fala muito na fusão do amor, porque a gente vê muitas pessoas, mulheres assim, mas eu faço um movimento, eu entro em contato com ele, eu falo com ele, entendeu? Ação. Ação. A gente nunca fala assim, faz isso ou faz Uhum. aquilo, é isso ou é aquilo, Uhum. porque tem que vir da consciência da pessoa, é muita responsabilidade falar o que a pessoa tem que fazer, Uhum. ou confirmar se é chamadinha meu ou não, aquilo que a gente estava falando, entendeu? É Uhum. muita responsabilidade, aquilo volta para a pessoa. Uhum. Aqui não volta. Uhum. Então, quando a gente vê isso, a gente vê uma mulher com um masculino muito alto. Uhum. Exato. E aí é claro que não tem magnetismo. Não tem. E aí Aí são vem dois masculinos. dois pessoas. Nossa, tu pega. A gente tá com a transição de pensamento. Exato. São E aí dois não entende por que aquele masculino tá fugindo. É lógico. Não se encaixa. Homem não quer se ligar com homem. Não encaixa as duas energias masculinas, né? Masculino, né? Masculino. Isso não encaixa. São duas eletricidades, são dois processos Exato. elétricos. Não E vai aí, encaixar. eletricidade com eletricidade faz o quê? Repele em curto-circuito. Exato, Entendeu? exatamente. Por isso que as brigas em casais. Por quê? Curto-circuito. Aham. O tempo todo. Uhum. São dois masculinos que estão ali. Por quê? Agora, por que 99,9% das mulheres estão na energia masculina? Porque foram, como a gente está falando, 100% Uhum. das mulheres passaram por abuso, seja emocional, físico, que é sexual, seja mental, abusos. E aí, para ela poder aquela criança se proteger daquela violência, o que teve que fazer? Que criar uma proteção. Quem faz isso é o masculino dentro de si. Uhum. Então começou a ativar muito masculino, muito masculino, muito masculino, vivendo a vida se protegendo. Uhum. Exato. Por isso que precisa se curar. Exato. E quando encontra essa contraparte, né? Aflora muito isso fica muito evidente. Ela quer entrar mais ainda nesse masculino, porque ela quer controlar o processo do outro, ela não confia na energia masculina do outro e ela quer ser a energia Então, masculina. aí olha só, vamos aprofundar a conversa? Vamos. Por que não confia na energia masculina do outro? Porque não tem a sua energia feminina ativada. Não Porque está conectada. essa mulher ou esse feminino, né? Pode ter certeza, Joyce, Traumas. que teve trauma com Abuso. o pai e não confiou no pai. O pai não deu a proteção para aquela criança. Então, ela não tem é a essa referência. Acaba não tendo Então, uma referência tem de uma masculino curado. projeção. Enquanto não cura essa criança, que não confia no pai, vai projetar um masculino que não confia. Quando cura, começa a olhar para esse masculino como um homem, como um masculino, como um ser divino. Aí sim entra o sagrado masculino. Exato. Porque enquanto isso não tá sagrado, não, tá doente. É só masculino, né? É só masculino. Ou macho da espécie. Entendeu? Exato. Aí essa é a questão. O componente divino, ele entra no masculino, né? A partir do momento que o componente divino também entra nesse divino feminino, que nem a gente falou, né? Não é só, o Gonçalo também falou sobre isso, não é só porque é masculino que é divino. E também não é só porque é feminino que é divino. Não. Cheio desses traumas, cheio dessas desconfianças, cheio dessas programações, vai manifestar É divino. É só feminino. Para se expressar no divino, ser um sagrado divino, precisa ter pureza. Amor incondicional puro. Exato. Só que os traumas são camadas como... Vamos falar assim, imagina que tem a coisa da cebola, que tem lá o núcleo da cebola. Quantas camadas tem ali? Precisa primeiro tirar todas essas camadas para chegar lá no núcleo da cebola. Então, quando se fala muito, porque eu sou o divino feminino, eu sou o divino... É uma forma de falar, né? Teoria. Mais uma forma de falar, é mais uma... exato, exatamente. E aí... Mais uma projeção. De que a gente acredita que vai chegar sim. A gente acredita que vai Mas chegar existe sim. um caminho Existe para um isso. caminho.
Não é automático. Jesus não falava, eu sou o caminho? Qual é o caminho? É a verdade. Qual é a verdade? Para mim, é assim que eu interpreto. A verdade é, nós todos passamos por traumas, abusos, agressões e violências. Precisamos nos curar disso. Exato. Essa é a verdade. Não deixar isso passar, né, daqui para frente. Porque na consciência de quinta dimensão não tem nada disso. Não tem isso. Inclusive, você falou da Lemúria. Eu nunca te falei isso, Joyce. Aí me veio aqui para te falar. Eu acessei uma memória de quando eu vivi na Lemúria. Então, assim, a Lemúria, que hoje a gente tem a consciência e a manifestação dos habitantes de Telos, tá? Não existe traumas, não existe abusos, não existe, isso não tem ressonância. Então, por exemplo, Telos que vai emergir só vai emergir quando a grande maioria das pessoas que tem um quantum de energia para emergir chegar nesse quantum de amor incondicional. Mas o que é de fato amor incondicional? Essa é a questão. Exato. E aí eles têm um protocolo de o que a pessoa precisa para acessar os códigos da ascensão, para entrar na quinta dimensão. A primeira fase é curar. Então a gente falou da cura dos traumas da infância, não foi? Aí a gente falou das curas de outras vidas, não foi? Foi. Então, aí tem uma coisa, quando eu li Telos a primeira vez, só para você ter ideia, eu li em um dia. Eu só chorava. Eu me via em tudo aquilo que estava escrito lá. Eu só chorava, só chorava, só chorava, só chorava, só chorava, só chorava. Parecia um... Eu só chorava. Aí depois daquilo, depois que eu comecei a despertar, eu comecei a acessar memórias de outras encarnações que eu tive. E eu acessei que eu tive uma encarnação lá, e que nessa encarnação a ressonância, o meu trabalho lá era expressar, é como, vou falar assim, uma linguagem que eles usam, tá? É como se eu fosse uma sacerdotisa do amor. Então era falar do amor. E eu cuidava de muitas crianças. E aí, quando teve a invasão, porque foi invadida a Lemúria, você falou da guerra, tudo. Nesta invasão teve muitos estupros. Como é bem comum, geralmente, nesses processos de invasão, de colonização. Com mulheres e com crianças. E muitos casais foram arrancados. Então, teve uma separação aí. E aí, nisso tudo, teve o afundamento da Lemúria. O afundamento da Lemúria é o afundamento da consciência. Alguns não afundaram, que estão em Telos. Outros escolheram afundar. Outros afundaram porque estava muito na dor. Então, a dama, que é o sumo sacerdote de Telos hoje, ele fala que todos nós que ressoamos com Lemúria precisamos nos curar desse afundamento, desse trauma do afundamento. E quando a gente está falando de Lemúria e Atlântida, a gente está falando de feminino e masculino. Sim. A gente está falando de Lemúria enquanto energia feminina e a gente está falando de Atlântida enquanto energia masculina que dominou, né? Que suprimiu o feminino. E a gente também está falando, obviamente, de Lemúria hemisfério sul e Atlântida hemisfério norte. Por isso que o hemisfério norte, geralmente, eles são mais yang, eles são mais racionais, eles são mais... Né? E o hemisfério sul é mais yin, né? É mais emoção, é mais conexão. Né? Então, assim,
tudo, se a gente for observar dentro desse planeta Terra, tudo está vivenciando uma dinâmica de chamas gêmeas. Tudo está vindo o equilíbrio, e o equilíbrio começa no feminino. E por quê? Qual é a origem? Deus, energia primordial de tudo, do nada, criou o quê? Duas polaridades. Tudo tem duas polaridades. Tudo. É uma coisa que eu venho falando também com algumas pessoas, né? Muitas pessoas não aceitam isso. Mas tudo que se polariza, igual a gente viveu durante todas essas eras aqui no planeta Terra, a era da dualidade. Né? Tudo era o dual, era o outro. Então, se o outro é o outro, então eu posso estar com uma bomba no país do outro. Então, eu posso assaltar o outro. Então, eu posso trapacear o outro. Né? Então, se o outro é o outro. Então, a era da dualidade foi o que a gente viveu até agora, nesse momento. Né? E tudo que tem essa polarização é porque vai ser convidado à unicidade em algum momento. Nesse momento, nesse planeta, o que está acontecendo é o planeta todo nessa movimentação de unificação. Então, a gente está voltando a coisas de Lemúria, porque Lemúria vai ter que voltar, Lemúria vai ter que emergir novamente, juntamente com Telos. A gente vai ter que trazer de volta. Isso começa tudo com o feminino. No despertar das sacerdotisas de Lemúria, que estão espalhadas por aí, Exato. e estão sendo convidadas a trazer Lemúria de Arrepiada. A gente tá falando de cura, não tá? Olha, tudo arrepiada. Eu tô aqui, será que falo? Tá bom, vou falar porque a gente mostra na prática. Então, quando a gente fala de tem que curar coisas de outras vidas, e aí nesta encarnação, eu tive um problema nos olhos, que eu já contei a história, teve um abuso, blá, 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 mas de onde que vem isso? Entende? Então, eu tive um diagnóstico, que a gente sabe, quem trabalha com, por exemplo, nova medicina germânica, que é uma das formações que eu tenho, sabe que não existe doença. Doença física, o que existe é doença emocional. Então, tá, mas da onde que surgiu isso de eu passar por um processo de ir perdendo a visão até ficar cega e não poder mais enxergar e ter que fazer um transplante de córnea? Sério, amiga? Sério? Você não sabia? Do transplante, não. Você não sabia? Transplante, eu não lembro. Nossa. Por favor. Então, o que aconteceu? Quando eu tinha 5 anos, aí eu acessei a memória que eu fui abusada pelo meu pai e que na hora eu fechei os olhos e falei, eu não quero ver. Aos 15 anos, e aí foram muitos processos, que a gente está falando, curas são por camadas. Primeiro, esse foi o primeiro acesso, eu não lembrava de nada. Aí foram tendo mais acessos de cura. Quando eu tinha 15 anos, que eu comecei a namorar, e que foi a primeira vez que eu entrei em contato com o sexo, o que aconteceu? Disparou o gatilho daquela informação. Nossa. E ali começou esse problema. Ali começou o problema nos olhos. E aí eu tive que fazer um transplante aos 21 anos, porque eu já não enxergava mais nada, era 5% de visão. E outro aos 28, porque eu também já não enxergava mais nada. Tá. Mas por que que então o meu corpo gerou essa ressonância, entendeu? Nada é por acaso. Sim, teve um gatilho que foi disparado, palavra tem poder, então a gente começa a acessar. Aí eu já estou acessando outras camadas para entender de onde que vem isso. Só que aí, eu passando por esses processos de cura, quando eu acessei o afundamento lá em Lemúria e essa encarnação que eu tive lá, o que que aconteceu? Quando eu vi esses estupros, que foi muito violento, eu não conseguia, porque era com criança, e crianças que eu cuidava. Eu vi eu pegando um farpão de ferro e enfiando no meu olho para não ver. Nossa. Eu vi, Joyce. Aí parece até papo de maluco, né? Não, porque eu também tenho as minhas memórias, eu sei também das coisas que eu vi também.
Então, quando a gente fala de cura, é muito profundo. Meu Deus, a gente está falando de curar eras e eras e eras, né? Enfim, de um processo de inconsciência que vem dominando, né? Esse sistema que a gente vive. As memórias que eu acessei em Lemúria ainda eram na época da luz. Depois disso, corta para Atlântida, uma encarnação que eu tive em Atlântida, já na época, né, Da do guerra. ego total, o ego tomando conta. Lemúria já tinha afundado, né? E Atlântida, enfim, se afundou, né? Enfim, afundou no próprio ego ali. Eu estava nesse momento ali. Eu afundei junto com a Atlântida. E olha que Ai, interessante. Jorge, a gente se conhece lá de Meu, Lemúria! acho que a gente era vizinho, hein? Acho que a gente era vizinho. Acho que a gente era óbvio. Pois é. E olha que interessante, nessa minha vivência em Atlântida, na época do afundamento do continente, foi até eu fiz esses registros da Caixa com a Ana Beatriz, numa época em que eu nem pensava em ter canal, no iniciozinho desse meu despertar. Ela me passou essas informações e na época nem significou muita coisa para mim, porque eu ainda estava descobrindo essa coisa, né, das vidas, acessar as vidas passadas e tal. Então, para mim, nem fez muito sentido. Mas eu lembro dela ter falado sobre, né, eu ter tido uma visão a respeito de algo que aconteceria. E quando eu tentei falar disso para as pessoas, eu fui suprimida. E eu não conseguia falar para as pessoas, eu não conseguia me impor, eu não conseguia falar, me expressar. Exato. Bingo. Eu não conseguia. E aí levei isso para algumas pessoas que prontamente as pessoas me engoliram com aquele ego delas e falou não, isso aí não é e eu não insisti. Eu não fui incisiva, eu não, sabe? E aí mostra, eu tenho essa visão, obviamente que eu trabalhei ali dentro de condições que eu tive, né, com outras pessoas que também sabiam o que iria acontecer. Inclusive, foi dali que surgiram embarcações que saíram de Atlântida, Sim. porque teve sobrevivente. Sim. Foi dali. Mas eu não fui incisiva o suficiente para enfrentar aquelas pessoas que me silenciaram. E aí termina comigo afundando junto. E aí eu tive uma pergunta para te fazer. Fala. Tem pessoas que estão querendo te silenciar agora? Nesse momento, amiga, eu tenho ciência de que as coisas que eu falo incomodam. Eu tenho a ciência de que muita coisa é colocada na minha vida para que eu esteja distraída com outras coisas. Eu sei que muitas coisas que eu falei no meu canal incomodam. Eu tenho essa ciência. Tanto que quando eu assisto vídeos antigos meus, eu falo, meu Deus, eu falei isso. E aí abre coisas, né? Enfim, a respeito desse processo. E aí você percebe você falou uma coisa, não sei se você está consciente. Acho que eu tô pegando. Acho que eu tô pegando agora. Tá pegando, Eu né? tô pegando agora porque eu falei isso. Eu já tinha até esquecido desse fato. Eu tenho essa gravação. Você pegou, Inclusive, né? eu tenho a gravação da Ana Beatriz me abrindo meus registros acásticos e me falando isso. E, como eu falei, na época eu não dei tanta, né? Porque quando você começou lá o canal. Bom, eu não sei quando você começou, mas quando eu comecei a ouvir os seus vídeos, eu comecei desde o começo. Uhum. E aí tem um vídeo que você fala assim: ah, então eu vou gravar. Eu não queria fazer isso, mas a espiritualidade está me forçando e eu vou ter que fazer, não vai ter jeito. E aí na hora me veio assim, porque eu já treinei pessoas em comunicação. Uhum. E ai, nossa, eu acho que se eu puder ajudar ela, porque eu acho que o trabalho dela vai ser muito importante. Olha isso. Uhum. Agora você tá pegando de onde que vem, né? Tô pegando. Não, sim, sim. Uau! Total. Sobre essa coisa e também de ser incisiva, de acreditar. Naquela época, naquele momento, eu deixei que pessoas que tinham, vamos botar assim, entre aspas, uma patente maior, naquele momento, entre aqueles, né, pessoas que governavam a Atlântida, eu deixei que essas pessoas me colocassem um medinho, sabe? Enfim, me deixassem insegura e eu me recolhi, né? Então eu fiquei naquela, a ponto de eu começar a duvidar também das coisas que eu acessava. Eu ficava naquela, será que é? Não é? Não é? Tipo, havia das dúvidas, né? A gente fez um trabalho, saíram algumas embarcações ali, mas não foi uma coisa assim, poderia ter sido muito maior, poderia ter sido muito mais abrangente.
né? E corta para... E assim, eu recebi essa informação desse registro em final de 2021. Nem passava pela minha cabeça ter canal e falar. E dali para cá, né, a espiritualidade foi dificultando a minha vida de uma tal maneira até eu falar, tá bom, já entendi. Já entendi, eu tenho que falar. E eu não tinha a menor ideia do que eu iria falar. Sim, eu tinha, óbvio, um roteiro prévio que achava eu que eu ia só abrir ali o vídeo e narrar o meu roteiro. E não. A partir do momento ali, eu me jogaram para escanteio e falo, deixa que aqui a gente assume. E eu fui percebendo isso de vídeo em vídeo. A informação chegando, coisa nova chegando, né? Enfim. E aí eu fui entendendo o propósito, a ponto de hoje, assim, né? Eu tenho total ciência, né, de que isso é o que eu vou fazer. Isso é o que eu vou fazer, sabe? Não importa como, não importa como, importa de que maneira. É importante a mensagem chegar nas pessoas certas. Você vê, a gente está falando de cura, Uhum, e olha que interessante, sim. você está acessando uma informação Uhum. que não estava no consciente, Não estava. agora está no consciente. Agora está no consciente. Vê? Chegamos luz. Mas fiquei até arrepiado. Total, amiga. É uma coisinha, olha quanta coisa que se passou, que ainda precisa aprofundar. E agora você consciente disso, você sabe que uma coisa, assim como eu sei que Uhum. para mim é eu ver o que está acontecendo e não negar o que está acontecendo. E outra coisa que está vindo muito nessa. Você falou isso aí, veio aqui agora também. Lembra que eu falei que nessas últimas semanas está chegando muita coisa? Nessas últimas semanas está chegando essa urgência em relação ao coletivo de chamas gêmeas, né? Em que, enfim, ainda é muito subestimado essa importância, né, da união das contrapartes, da unificação das consciências. O que está me chegando é tipo assim, a partir de agora eu preciso deixar bem claro para essas pessoas, né, de que a gente está falando de ascensão quando a gente está falando da unificação dessas consciências. Não dá mais para a gente separar e continuar colocando na mente das pessoas a ideia de separação, sabe? De continuar falando assim, ah, Sheila, continua fazendo o seu processo, tal, né? Enfim, o Gonçalo, se ele quiser, deixa. O importante é você seguir, e se ele não for, você vai para um canto, você vai para o outro. Sabe essas coisas de ficar colocando no nosso inconsciente a ideia de separação, que já é o que estava até agora, né? Que já é o que estava até agora. A gente sabe que o trabalho é feito, né, em dupla, a prova individual. Então, não existe outra forma de você seguir nesse processo de unificação das consciências, a não ser você fazer o seu trabalho interno. Não existe outra maneira, porque você não vai fazer o trabalho dele, nem, né? Os dois processos vão se encaixar. É sobre isso. Né? Mas não dá mais para a gente ficar colocando ideias de separação, porque isso é unificação, isso é ascensão. Então, eu lembrei também de uma coisa agora que, eu não sei se foi você ou o Gonçalo que uma vez me falou, né? Sobre eu me expressar e eu poder falar. Eu acho que foi até o Gonçalo que falou assim: você tem que ter em mente, né, que você pode estar, por exemplo, a encarnação de alguém que está te ouvindo pode estar em jogo. Você pode salvar a encarnação de alguém pelo fato dela ter te escutado ali naquele momento. Então, daqui para frente, é isso que eu estou acessando, que é o que vai vir para a gente sobre informação. E a gente trabalhar com mais empenho, sabendo que a encarnação de muitas pessoas está dependendo disso. Né? Então, não só a gente aqui, tá? Quem trabalha, enfim, com a espiritualidade de forma geral, é ter essa coisa que acabou o passeio, acabou o turismo aqui na Terra. Não, é trabalho daqui para frente. As pessoas que escutam a gente, e não é todo mundo que está nesse momento, né? Com essa abertura maior para acessar essas informações, realmente não é. E quem tem essa abertura maior precisa se colocar também à disposição de ajudar esse coletivo. Né? E a gente ter essa urgência de que a encarnação de muitas pessoas que estão escutando a gente pode estar dependendo, né, enfim, da seriedade da mensagem que a gente vai estar passando. Daqui para frente não vai ter mais espaço para gente, não vai ter mais espaço para ego. Não vai ter mais espaço para ego daqui para frente. O que eu vejo que está acontecendo é que assim, não vai ter mais espaço para o ego, mas o ego vai aparecer
muito. As sombras vai Uhum, emergir para a pessoa olhar uhum, para ela, uhum. para a sombra dela e falar, Sim, cara, olha o que eu estou fazendo. sim. Essa parte é a minha sombra. Então eu preciso dominar a minha sombra. Exato. Não tem mais espaço para o ego tomar frente como protagonista, porque é o que aconteceu esse Não, tempo todo, né? Então, agora, quando o ego surgir, eu acredito que daqui para frente, cada vez mais, vai ficar muito mais claro da gente identificar ego, sim, claro. independente de onde ele se manifeste, se é em mim, se é na Sheila, se é em qualquer outra pessoa que está aí, independente. Daqui para frente fica mais claro, porque até pelo trabalho que está sendo feito ao redor do mundo, as pessoas estão ficando mais conscientes dentro do coletivo. É aquilo que a gente estava falando, né? A verdade tem uma energia, Uhum, né? Quem está no ego, não está na sua verdade. uhum. Então, vai ser muito claro. A máscara vai cair de uma maneira, quem está no ego, que não está vendo, mas o outro está vendo. Uhum. Por quê? Porque quem está na verdade, na energia consciente, a pessoa sente. Porque a verdade é cristalina. Agora, quem está no ego cria um certo. Hum, E não tem consistência, não tem profundidade, não tem clareza. sabe o que eu acho mais Cria confusão. Uhum. Sabe o que eu acho mais brilhante nessa missão Chama Gêmeas? É que a gente pode colocar uma máscara, né, de ego e enganar muita gente em relação ao nosso processo, né, em relação à nossa evolução, enfim, mas a gente não consegue enganar a contraparte. Ai, eu não posso colocar máscara nenhuma, nem falar nada, porque a minha filosofia, e eu e o Gonçalo, por exemplo, entendeu? Tem muitas pessoas que estão fazendo isso? Tem, Joyce. Uhum, Tem muitas pessoas que estão. O uhum. que importa é o que a gente está fazendo. Exato, É, exato, e outra coisa, tem que aprender sobre leis do universo. Tudo que a gente planta, a gente colhe. exatamente. Então não adianta eu querer colocar uma máscara e ficar inventando coisas, porque a pessoa vai colher aquilo. Uhum. Ela vai colher, querendo ou não, ela vai colher. Exato, exatamente, né? E assim, é um processo tão genial, né? Que, enfim, quando a gente fala de quinta dimensão, a gente sempre ouviu falar aquela coisa assim de, na quinta dimensão não tem separação. Na quinta dimensão, as chamas gêmeas já estão unidas. Então, a gente, como está saindo da terceira e indo para a quinta, então a gente está se encaminhando para esse estágio onde as chamas gêmeas estão unidas, né? Então, não tem como a gente fingir um processo, né, de evolução, enfim, e fazer essa movimentação para a quinta dimensão, né, sozinha. Porque se a gente escolhe fazer sozinha, é ego, né? Eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando a gente fala isso, muitas pessoas, como ainda estão num processo muito carente, Uhum. ok? Mas é aquilo. Já recebi várias pessoas aqui que falam assim: ai, mas é porque se eu não tiver o outro, eu não vou acender. E elas entram num desespero. Então tem que tomar Total, amiga. cuidado com isso. Sim, sim, amiga, e eu concordo com você. Sendo que aquilo que eu falei com você, né? Eu não separo mais ascensão de unificação das consciências. Eu não separo. Então, eu prefiro assim, que nem eu estava falando sobre isso. Com quem que eu estava falando sobre isso? Tá, numa entrevista que eu gravei agora com a Débora. Eu prefiro deixar as claras o que é esse processo. Processo de ascensão, a quinta dimensão, a consciência de quinta dimensão, são as duas consciências juntas, fundidas, unificadas, né? Isso é consciência de ascensão, né? Mas na consciência do apego, do drama, ou então da indiferença, ou deixar para lá e não me importo com ele, não estou nem aí, nessa frequência não vai atingir a frequência de quinta dimensão. Então a gente tem que identificar o que está separando a gente da consciência de quinta dimensão, né? E trabalhar. E trabalhar dentro da gente, né? Onde eu estava conversando com você, né? Eu consigo ajudar mais essas pessoas que vêm até mim, que estão apegadas, que estão no drama. Eu acompanhei casos que hoje, assim, nossa, que orgulho que eu sinto. As pessoas que chegaram para mim despedaçadas, até porque, enfim,
tentaram também se curar, né, através de serviços que oferecido, onde a pessoa terminou de macetar, né, e chegam para mim totalmente, enfim, despedaçadas, em dor, obcecadas e tudo. E ali a gente foi fazendo um trabalho, né, e eu deixo bem claro o que é. Eu penso assim, eu não posso mascarar uma parte desse processo, né, pensando que, então, para tentar proteger as pessoas, você me entende? Uhum. Eu prefiro deixar as claras. O processo de unificação, de ascensão é isso daqui, e você não vai chegar lá dessa forma, né? Porque são adultos, são pessoas adultas. Dessa maneira aqui, você está na dualidade. Dessa maneira, com esse medo dessa pessoa não olhar para você, com esse medo dessa pessoa não te reconhecer, com esse medo dessa pessoa não acreditar que vocês são chamas gêmeas, isso é dualidade. Dualidade não entra na quinta dimensão, né? É porque aí o que que tem é o medo. Vamos supor, você está falando, o medo, a pessoa não vai conhecer o medo. O que que tem aí? O medo. De onde que vem esse medo? De situações que essa pessoa viveu na infância, que gerou muito medo e que ela precisa se curar. Ela se curando desses medos, aí sim ela está se preparando para receber esse masculino. Sem se curar esses medos, não tem como Não tem. se unir a esse masculino. E fica pulando de um extremo ao Porque outro. até quem está casado, até quem está junto, se não se curou, está projetando o pai, está projetando a mãe e não está em união. Exato. Não está em união. Então, é muito profundo esse Nossa, tema. amiga, É um sim. tema que dá, assim, um dia inteiro de conversa. Dá. Entende? Porque é importante a gente trazer os detalhes, Uhum. porque quando a gente fala uma palavra de uma forma mais aberta, as pessoas acabam que generaliza de uma maneira que elas entendem uma coisa e no fundo é outra. Você sabe que eu hoje em dia eu tenho a clareza de que eu acredito que assim, o fato de tentar, né, proteger no sentido de mascarar certas informações do coletivo, acho que causou mais confusão, causou mais obsessão, causou mais dependência, causou quando você fala assim para uma pessoa assim, né, estão um casal de complementos divinos, né, que estão ali, cujo magnetismo está acontecendo, independente do que a gente está falando para eles ou não. Eles sentem esse magnetismo, principalmente o divino feminino, que é a parte consciente. Então, falar para essa pessoa assim, esquece porque, olha, não tem nada a ver, né? Enfim, chamas gêmeas não vão se unir, chamas gêmeas não vão ficar juntas, chamas gêmeas não foram feitas para ficarem juntas. Isso causa muito mais uma energia de apego. Sabe aquela coisa do. Porque são extremos. Eu acredito assim que o caminho é o equilíbrio. É vocês saber que é isso aqui sim, é saber que chamas gêmeas são casal, não são dupla, e saber que você nunca vai ter um casal com essa chama gêmea se você continuar nessa energia de dualidade. É abrir as claras. Eu prefiro trabalhar dessa forma. Porque eu observei que as pessoas dentro do coletivo estão todo mundo pirando. Tá todo mundo ficando maluco, com um monte de gente ali falando. Umas incentivam a você correr atrás, a você ir lá bater na porta da pessoa, né? A você tomar as ações pelaquela pessoa, porque se aquele lá não está desperto, então é você que tem que fazer, você que tem que ir lá bater, você tem que contar que é sua chama gêmea. Então, aí, olha só, por que que uma pessoa atraiu esse tipo de pessoa? Porque nada no universo é por acaso, tudo é organizado, como você falou. Tudo. E eu já atraí esse tipo de pessoa também. Essa pessoa atraiu essa pessoa porque precisa dessa pessoa para se ver e ver que Sim, precisa se curar, exato. precisa se olhar e que um monte de coisa diante disso acontece, porque assim, vamos lá, nós que estamos no YouTube ou que estamos falando de algo para pelo menos mais de 5 pessoas, temos que ter muita responsabilidade Sim, com o que estamos falando. Total. Extremamente. Extremamente, amiga. E Você assim, não tem noção do nível. Estou te falando porque teve um dia que a gente estava dando um treinamento e
eu ia falar uma coisa para uma pessoa e veio para não falar. Uhum. Por quê? Porque se eu falasse, ia gerar um gatilho na mente daquela pessoa, que ela ia entrar numa situação muito difícil e que eu, como causa e efeito, estaria recebendo Uhum. aquela questão. Uhum. Então, por isso que nós que estamos no YouTube, é um trabalho que não é um trabalho para ficar sendo famosinho, bonitinho, ai, que estão falando de chama gêmea e virou um mercado. Uhum. Tem que ter muita responsabilidade com o que está Total. falando. E foi isso que me impulsionou a fazer o canal. Porque eu decidi pelo caminho do meio. Uhum. Porque até então a gente tinha, né, que não estava falando, acho que se incentiva você a correr atrás, a buscar e a apontar que a chama gêmea. E a gente tinha aquelas que negavam completamente essa questão de união. Não é para se unir, não tem união. O caminho é ascensão. Vai ascensionar como? Né? É para seguir sem a chama gêmea. Chamas gêmeas não foram feitas para estarem juntas. Eu não posso negligenciar isso, amiga. Não, aí você, lógico que não. Então, você está trazendo a verdade Eu vou pelo caminho do de meio. algo que você está recebendo. Sim, eu Aí, vou pelo caminho do aí a meio. gente, então, aí a gente precisa começar a analisar quem ouve essas coisas, precisa começar a analisar e estudar mais. Porque assim, não vai ter união das chamas gêmeas. Tá. Mas sabe o que que é chamas gêmeas? Começa por aí. Tá. Então Deus vai ficar separado de si o tempo todo? Deus não vai se unir polaridade para acessar mais amor, 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 amor? Quem rege no planeta, no universo, nos multiversos, no tudo quanto é a coisa que existe é Deus, não o ego. Uhum. Por isso que teve a queda da consciência. E vai continuar assim? Não dá. Aí é que está a separação do joio do trigo. A queda da consciência é a separação dessas consciências primordiais. É o desequilíbrio. É quando você desequilibra esse feminino, você desequilibra esse masculino, e eles não conseguem fusionar e não conseguem criar a terceira energia, que é Deus, é a conexão com Então, Deus. eu penso assim, tá tudo certo. Porque cá todo mundo precisa de todo mundo, entendeu? Aquilo que a gente está falando, até as trevas trabalham para a luz e nem sabem que está trabalhando para a luz. Sim, e eu precisei bater dos dois lados para entender isso. Uhum. Eu já, no iniciozinho, me conectei com essa egrégora do desespero, enfim, e era muito criticada porque eu não conseguia correr atrás da minha chama gêmea. Eu não conseguia invadir o espaço dele. Alguma coisa gritava dentro de mim. Você não fez isso? Não é? Meu Deus. E tive que ouvir das terapeutas que é o meu que você ego. não fez isso. Que é o meu ego gigante. Isso aí é o teu ego que está evitando o espelhamento. Sério que você ouviu Eu ouvi isso? isso. Se você tem que gastar o seu ego, você tem que ir lá e você tem que falar com ele, não sei o quê, para ter o espelhamento, porque as pessoas acreditam. Tem parte nesse coletivo que acredita que isso é espelhamento. Então, o que acontece? Ai, se o Gonçalo tivesse ouvido essa conversa. Exato. O que eu observo no coletivo, né? A gente tem essas duas vertentes, né? A gente tem as super apegadas e a gente tem as desapegadas indiferentes, né? As apegadas dramáticas e as desapegadas indiferentes. E eu observo que geralmente, né, as pessoas chegam nesse coletivo e primeiramente se apegam às apegadas, né, as dramáticas, as obsessivas, e fica ali e fica tentando, né, nessa energia que é de separação, que se eu preciso correr atrás do outro, se eu preciso falar pro outro, que a gente chama gêmea, se eu preciso tentar me esforçar, né, então aquele outro não sou eu, aquele outro, né, é o outro. Isso é uma energia de dualidade. Então, Isso desgaste. Isso é total falta de consciência sobre o que é chama gêmea. Exato. Isso causa um desgaste. O que acontece? As pessoas vão lá para outra ponta. Na outra ponta, eu tenho muita raiva desse meu complemento divino. Porque ele não correspondeu a nenhuma dessas energias. Lá, eu tenho raiva, eu tenho frustração, eu tenho até ódio. Eu já ouvi casos. É interessante. Aí quando você vai investigar a história da pessoa, coloca a pessoa na minha frente, aí você vai ver. Joyce. Exato. Aí eu vou mostrar para essa pessoa que essa raiva que ela tem é do pai. E que ela tá projetando na contraparte dela. Bingo, entendeu? Aí quando chega nessa outra parte, a coisa vira assim, guerra. Aí vira esse discurso, aí começa a dizer que eu vou ascensionar e ele não.
eu vou ascensionar com uma alma gêmea e ele vai para o exílio com um kármico, Porque, né? na verdade, essa pessoa, ela tá falando lá no inconsciente, Joyce, é do pai dela, Exato, amiga. entendeu? É do pai. Eu quero que meu pai se ferre, eu quero que meu pai vá lá É tão para aquele profundo. lugar. Por quê? É tão É profundo. muito profundo, percebe? Que não é sobre a contraparte que ela tá falando, ela acha que é, ela acha que é, mas não é. Uhum. O Então, que aconteceu na vida dessa pessoa com o primeiro masculino que ela acessou quando ela encarnou aqui, que é o pai. Uhum. Sim. E aí fica projetando o pai, enquanto não curar o que viveu com o pai, Uhum. entendeu? Enquanto não curar, vai ficar projetando o pai na contraparte. Uhum. E aí, claro que não vai acontecer, porque a ascensão, primeiro passo é a cura individual, que está curando o outro como ressonância. E por isso que assim eu vejo, eu sei que é, enfim, meio polêmico falar isso, mas eu vejo nesses dois processos, nesses dois extremos, infantilidade. Claro, Criança. Uma criança tentando buscar o que não teve, e outra criança com muita raiva porque não conseguiu ter aquilo que precisava ou queria. Né? Então, porque os dois pontos estão o quê? Na criança ferida, sim. a criança que sofreu algo. Uhum. E o que eu venho observando, né? Com o meu trabalho, com as chamas que eu acompanho, de poder explicar e saber assim, eu vou falar para adultos. O que eu vou falar não é para as crianças, não é para os dois extremos, é para adultos. Então, ó, processo de ascensão é isso aqui. Só que dessa forma aqui você não consegue, e nem daquela outra forma ali. Olha, tem pessoas que fazem a fusão do amor, ou que estão na mentoria com a gente, que agora elas estavam no processo assim. Ai, nossa, que alívio! Porque eu achei que eu tinha que ficar em cima da minha contraparte. Nossa! E agora eu tô vendo que eu não preciso, que eu preciso me curar para me preparar. Olha só, É isso. para eu magnetizar essa contraparte, entende? Exato, exato. Esse é o caminho. Uhum. E aí tem pessoas que agora estão começando a ter consciência. Então, como que a gente precisa focar? Uhum. Porque tudo que a gente fala, tudo que a gente expressa, Uhum. a gente está criando. Exato. Então, a gente precisa focar nisso agora. A sua cura, primeiro, é o processo interno, que tá a sua contraparte, está lá dentro de você também. Exato. Mergulhar nesse oceano que é. Vai te preparar em ressonância Uhum. para estar no feminino equilibrado com o masculino interno, Uhum. para aí criar uma energia de ressonância com esse masculino para atrair essa contraparte. Não tem outro caminho, Bom, amiga. E aí agora nós Não tem outro caminho. acabamos. Vocês conversam, né? É, mulher adora conversar, né? Olha aí, quer que traga o carregador? Não, já tá bom já. Se a mulher se deixar, a gente fica até amanhã, É isso aí. Nossa, tá até acabando a bateria ali. Mas é bom. né? Uhum. Isso aí. Aí a mulher quer que o homem haja de forma como ela age. O homem é super objetivo. Ele já veio aqui e falou: Nossa, vocês conversam, já olhou pra bateria. A gente já tá aqui, ó. Se deixasse, eu tô suando aqui. Eu tô bem. Tô suando Tá mó aqui. calor aqui. 40 graus Do no Rio de bateria. Janeiro. Aí olha só, o masculino entra para cuidar do feminino, para olhar a bateria e ver, olha, tá tudo bem aí. Olha o que é na prática o negócio acontecendo. Uhum. É muito bom, né? É muito bom. É muito bom. Nossa. E foi muito bom o nosso encontro. Nossa, e quanta coisa surgiu aqui. Muito, né? Quanta coisa surgiu só nesse papo aqui. Acessamos muitas informações Nossa. de Lemúria, de Atlântida. Foi intenso aqui, viu, mãe? Foi intenso. Maravilhoso. Então, gente, tá bom, né? Foi isso. Beijo! Beijo. Tchau, tchau.